Olá a todos, bom dia. Eu sou a Danda Papa, sou coach de carreira e coach vocacional e hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Rosana Saig. Rô, muito obrigada pela tua presença. É uma presença ilustre, eu sei o quanto que você trabalha, enfim, 300 milhões de coisas. Muito obrigada. Imagina, Danda, é um prazer enorme que eu puder ajudar jovens a conseguirem escolher o caminho certo nas suas carreiras e profissões. Eu vou ficar muito feliz. Então tá bom. Bom, gente, para quem não conhece a Rosana Saig, eu queria contar um pouquinho da história dela. A Rosana, ela se formou em jornalismo, ela é pós-graduada em comunicação de massa nos Estados Unidos, empreendeu o Que Vestir em 2009, vendeu a sua parte do Que Vestir em 2017 e hoje ela vem prestando consultoria para pequenas empresas. Fez mentoria para jovens empreendedores no IPO, e é também mentora voluntária da Rede Mulher Empreendedora, que é uma ONG fundada pela Ana Fontes, que ajuda pequenas e médias empreendedoras. E atualmente, além de tudo isso que ela já faz, ela está fazendo uma pós-graduação em conselho de empresa. Meu Deus, você não para, né? Ainda tem o terceiro setor, né? Você consegue administrar bem teu tempo, né, Rô? Porque é muita coisa. Mais 2 filhos, né? Mais 2 filhos, o marido, a vida social e tudo. Mas é só questão de organização. Exato. Rô, vamos começar. A minha primeira pergunta é quando foi que você decidiu fazer jornalismo, né? Desde pequena você já gostava de escrever, de pesquisar, de investigar? Como foi para você essa decisão? Não, eu não gostava de pesquisar nem de escrever desde pequena. Eu sempre gostei muito da aula de português. Eu era muito boa em português. Eu sempre fui muito da área de humanas. Mas eu não era uma criança absurdamente curiosa, nada disso. Mas os meus pais sempre viajaram muito comigo. A gente fez viagens que eram muito incomuns para a época. Meus pais levaram a gente para o Marrocos quando eu tinha 13 anos e minha irmã 11. Então a gente conheceu muitos lugares diferentes, a gente viajou muito e isso acho que foi me tornando uma pessoa curiosa, porque eu sabia que tinha muita coisa no mundo que eu queria conhecer. E eu prestei veterinária e eu não passei na segunda fase, então eu resolvi fazer. E eu prestei jornalismo porque eu me interessava, eu gostava um pouco. E aí eu resolvi fazer a faculdade de jornalismo 6 meses, para depois trancar, fazer 6 meses de cursinho e tentar a veterinária. Mas na minha casa, meus pais fizeram algo que na época eu fiquei assim, não vou dizer brava, mas eu não entendia aquilo. Eu achava que eles estavam sendo quase cruéis comigo. E depois eu entendi que foi a melhor coisa que eles fizeram na minha educação. E eu vou repetir igual para os meus filhos sem sombra de dúvida. Eles me sentaram no sofá, eu e minha irmã, e falaram: vocês querem continuar a ter essa vida confortável que vocês têm? Então vocês vão começar a trabalhar no dia que vocês entrarem na faculdade, na área de vocês. Eu falei: pai, mas quem vai me dar um trabalho em jornalismo? Ele falou: eu arrumo. E minha mãe falou: e se você não gostar, você troca. Eu falei: tá bom. Ele conseguiu um trabalho para mim na assessoria de imprensa da Sabesp. E era uma coisa assim, bastante burocrática, como você consegue imaginar, né? E aí eu falei: pai, eu não tô gostando, né? No primeiro dia, 17 anos. Na Sabesp, não tem nenhum glamour, né? Não tem nada. Nem glamour. E naquela época, gente, eu tenho 46 anos, eu tô falando de alguma coisa. Eu entrei na faculdade com 17, eu tô falando de muito tempo atrás. Então, não tinha e-mail, a gente atendia telefone, atendia a doutora que estourou não sei aonde, e vinha com a área técnica quanto tempo demorava para consertar. E aí eu fiquei amiga de uma moça, que era a moça do Tempo, da Rede Record, a Vera, e ela era da minha classe, e ela conseguiu para mim uma entrevista na Record, e aí eu fui para a Record. E eu adorei. Eu fiquei apaixonada por televisão, eu fiquei alucinada, eu não saía de lá. Eu ia sábado, eu ia domingo ver gravação de programa. Uma vez o Raul Gil me chamou para ser ajudante de palco, eu fui. E eu comecei a fazer tudo. Eu fiquei muito apaixonada. Eu quase repeti de ano, porque eu ia na faculdade, mas eu estava com a cabeça na TV. Eu fiquei na Record 1 ano e 8 meses. O que você fazia na Record? Eu entrei como estagiária e depois eu fui ajudando a fazer o programa interno de TV dos funcionários. Que legal. Fase muito bacana, mas sempre como estagiária. E eu aprendi muito, e você entender o que é uma profissão na prática, não tem nada mais rico.
E eu resolvi que eu queria aprender outros lados do jornalismo na prática. Então, eu resolvi sair da Record, porque eu queria ir para jornal, eu queria ir para revista. Então, eu fui para o Estadão, fiquei... Na verdade, era uma empresa que prestava consultoria para o Estadão, fazia uma página que chamava Marinha Mercante. E eles tinham uma página, um encarte dentro do Estadão. Faz muito tempo isso. E eu fiz uma matéria que era sobre reengenharia de empresas. E um professor meu da faculdade, o Zé Eduardo Mendonça, leu essa matéria, foi a primeira matéria que eu escrevi, e falou, você que escreveu isso na aula? Falei, fui eu. Ele falou, quer trabalhar comigo na Abril? Falei, quero, porque Demais, não era muito minha Rosana! prática, não era muito... Mal eu sabia que eu ia para o lado do empresariado depois, mas naquela época eu queria uma coisa muito mais criativa. E o Zé me levou para a Editora Abril, onde eu fiquei muitos anos. Ele se tornou um guru meu, uma pessoa inteligentíssima, um cara muito bacana, que me mostrou o jornalismo, né, real. Ele que fundou a revista Bis, uma revista de música que era inspirada na Rolling Stone. Lembro muito da revista. Então, ele foi o fundador, e eu fiquei 5 anos e meio, era a revista da TVA, a Abril tinha acabado de comprar a TVA e estava investindo muito, e estava fazendo essa revista que contava com profissionais incríveis. Depois de 5 anos e meio, eu fui para os Estados Unidos, fiz a pós-graduação em comunicação de massa, voltei e fui trabalhar com o Zé Eduardo numa editora pequena que ele fundou. Depois disso, eu fui para a produtora. Depois disso, eu passei uma produtora que fazia um programa que passava na TV Gazeta. Depois, passei rapidamente pela TV Cultura. Depois, eu fui para uma outra produtora que ia fazer um canal de TV a cabo. E depois, eu fui para a Editora Globo. Mais uma vez, foi o Zé Eduardo que falou para mim, você tem tudo a ver com moda, você gosta, você sempre lê sobre moda, você é super estilosa, por que você não vai para esse caminho? E eu entrei na Criativa, a revista Criativa, que era uma revista mais popular, uma revista feminina mais popular, da Editora Globo, onde eu fiquei também 5 anos e tanto, e foi uma experiência sensacional, porque era uma revista que não tinha um molde. Porque quando você trabalha numa Elle, numa Marie Claire, você tem um padrão internacional, né? Você tem não vou dizer um molde, não é que você precise fazer tudo by the book, não é isso, mas você tem certos standards. Sim. E eu entrei num lugar que logo depois a Maria Cecília, que era a diretora, acabou sendo desligada, entrou a Paula Majeste e a gente tinha uma folha em branco. Uma folha não, 60 páginas em branco para a gente fazer o que a gente queria, o que a gente achava que ia dar certo. Delícia, que máximo isso! E a gente tinha uma revista que tinha uma carteira de assinantes muito grande e que não vendia publicidade. Então, eu tinha 8 páginas só de moda. Eu entrei como editora de moda e comportamento. E eu acabei ficando amiga do pessoal de publicidade. Depois que a gente fez o novo projeto gráfico, o novo projeto editorial da revista, eu falei para o pessoal da área de publicidade me levar com eles nas reuniões para eu apresentar a revista, para mostrar que a revista tinha mudado e tal. E a revista começou a vender muito mais publicidade, até porque muitos dos anunciantes são da área de moda e também de beleza. E a revista acabou virando um sucesso. Quando eu saí de lá, eu saí da Editora Globo, eu pedi demissão, eles não aceitaram, fiquei muito lisonjeada. A Cíntia Almeida me ofereceu 6 meses de licença para eu repensar minha decisão, mas uma amiga já tinha me convidado para fundar um e-commerce de moda. E nessa mesma época, a Mônica Cirino, que era a diretora de redação da Marie Claire, tinha me convidado para trabalhar na Marie Claire, para ficar abaixo da Sandra Bittencourt, que seria editora sênior de moda, ou eu editora assistente, não sei, mas eu ficaria abaixo dela, que a Sandra sempre foi uma pessoa que eu admirava muito o trabalho dela. Então, ir para a Marie Claire e trabalhar com a Sandra seria incrível. Mas essa ideia dessa minha amiga de fazer um e-commerce de moda me fisgou de um jeito que eu falei, é isso, a gente tem que fazer. É porque na época não existia, era uma coisa muito inovadora, né? Existia, mas acho que estava começando, não é, no Brasil? No Brasil existiam grandes sites, existia o Submarino, as Americanas, a Netshoes, mas não era um hábito as pessoas comprarem moda pela internet. A gente teve que quebrar um paradigma. E nisso a gente teve uma ajuda, né, uma ajuda involuntária de alguns grandes sites de desconto que foram lançados naquela época, que era o Privale e o Brands Club.
E eles lançaram nessa época e ajudaram muito a mudar essa cultura de comprar roupa pela internet que as pessoas não tinham, né? Ajudaram a instaurar, né? A quebrar esse paradigma de não comprar. E você via que as pessoas compravam mesmo um acessório, uma camiseta, para depois comprar alguma coisa mais parruda, porque elas não achavam que iam funcionar, que o site ia funcionar. Então, a gente pegou bem o começo mesmo. E as pessoas falavam para mim, você é louca? Eu falava, não, eu sou inovadora, eu sou visionária. Se funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, vai ter que funcionar aqui no Brasil. E funcionou. Rô, eu queria te perguntar um pouquinho antes do que vestir, para depois a gente voltar no que vestir. Como é que é? Tenho muita coach que quer fazer produção de moda, trabalhar com produção de moda em revista. Como é que é essa profissão? Como é que é o dia a dia de uma produtora? O que você faz como produtora? Danda, o mercado de revista mudou demais. Né? Infelizmente, as editoras passaram e ainda passam por uma crise grande. Eu vivi uma época áurea de revistas. Eu vivi uma época em que os desfiles eram glamurosos, eram grandes desfiles de moda, aconteciam na Bienal. Eu cobri 8 Fashion Weeks para criativa. E era uma época fantástica. Os grandes criadores tinham mais espaço. Qual era o meu trabalho? Desvendar quais eram as tendências de moda que a gente via nos desfiles, que a gente enxergava lá fora, o que ia pegar aqui no Brasil. Então, por exemplo, se eu sei que xadrez estava em desfile, xadrez está lá fora, eu vou adaptar para cá. Só que eu sei que a brasileira não é muito de usar xadrez. Então, só que isso você vai conhecendo com o tempo, né? Então, você vai lá entendendo que isso vale uma notinha ou vale uma foto numa página, tendência, trend to watch, tendência para você ficar de olho, mas não vale um editorial. Então, você vai entendendo quais são as tendências que vale fazer um editorial e vai separando ali mês a mês o que você acha que vai render uma matéria bacana. Qual era a minha ideia na criativa? Era transformar aquela informação de moda de um jeito mais palatável, né? Porque eu já tinha referências que eram muito mais idealistas, muito mais soltas, muito mais inspiradoras, como a Vogue, a própria Marie Claire, a Elle. Então, a revista criativa não tinha esse mote. A revista criativa era trazer aquilo para a mulher real, né? Para a mulher que abria e falava, eu quero usar isso. Então, eu tinha que trazer aquilo, né, para o final daquela cadeia do consumo, né? Então, a gente usava assim marcas para fazer a produção mais pé no chão. A revista não era uma revista público A. Então, a gente organizava, e quando você vai contar uma história, você vai fazer um storytelling um editorial, ele conta, né, uma tendência. Então, tudo que está nele é pensado de propósito. Muita gente não imagina isso, mas a cor do esmalte da modelo, o tipo de maquiagem, o tipo de modelo, o estilo do fotógrafo que você vai contratar, tudo tem a ver para você conseguir passar uma mensagem subliminar, né, daquela história. Então, você pensa com um time todo, que é o diretor de criação, que é muita gente ali da revista, você pensa com fotógrafo, você faz um casting para escolher a modelo, ou os modelos, ou as modelos. Então, é bastante trabalhoso. Ninguém imagina o que tem por trás ali de um editorial de moda, a quantidade de trabalho que tem aquilo, né? Às vezes, a gente contratava freelancers para fazer a produção de moda para a gente briefava, falava, olha, eu vou fazer alguma coisa romântica, eu quero falar sobre estampa floral, mas eu quero falar sobre estampa floral na cidade, no dia a dia. E eles traziam para a gente várias opções, eu editava de acordo com o estilo da revista, para a gente ter uma linha. Então, é um trabalho bastante prazeroso, bastante criativo e excepcionalmente trabalhoso. Nossa, muito! Quanto tempo levava para vocês fazerem uma produção dessa? Não dá para falar o certo, porque como eu tinha 42 páginas, a gente ia tocando tudo ao mesmo tempo. Então, não é que eu fazia uma e depois eu ia falar com o fotógrafo da outra, eu tinha que startar tudo. Eu tinha várias planilhas, não era no Excel, que até hoje eu não mexo bem no Excel, eram planilhas no Word mesmo, para cada matéria, para cada editorial. Então, você vai, né, alocando no seu tempo, porque a revista tem que ir para a gráfica. Então, era mensal, criativa, ou era semanal? Mensal. Nossa, porque senão não daria, é muita coisa. Era muita coisa.
Nossa, que legal essa experiência, Rô. E, Rô, agora vamos voltar para o que vestir, né? Começo do que vestir. Como foi para vocês? Quais foram os desafios que vocês encontraram no começo do que vestir, dessa startup? Bom, eu acho que eu posso te contar quais foram os desafios que eu não encontrei, porque eu encontrei todos. Eu saí da Editora Globo sem conhecer nada de varejo, eu entendia de moda, é diferente do varejo, do dia a dia de uma empresa que vende roupa. E eu não entendia nada de internet. Então, foi muito difícil. E naquela época, muito pouca gente trabalhava nessa área. Então, não é que eu podia recorrer a tantas pessoas também. Eu recorria a um amigo que tinha trabalhado na Americanas e que me deu umas ideias até que no final nem deram muito certo, porque o business deles não tem nada a ver com o nosso. Então, a gente foi fazendo tudo assim, na garra, na cara e coragem, e perguntando, sendo humilde. Quando você mostra a sua vulnerabilidade, você cria empatia. Então, quando a gente chegou na Ikeda, que é a antiga Rakuten, que é onde a gente acabou fazendo a nossa plataforma de e-commerce, tinha 2 só no Brasil. 2 plataformas. Hoje você Nossa, tem milhões de opções, dezenas. Gratuito. Naquela época tinha 2, e as 2 caríssimas. Caríssimas. Nossa. Então, eu lembro que eu tinha um caderninho, e eu lembro que eu perguntei para o Nelson, que trabalhava lá, quantas pessoas você acha que eu preciso ter para trabalhar no e-commerce? Ele ficou me olhando com um olho desse tamanho, né? Tipo, quem é essa doida que não sabe nada? Mas eu perguntava, e minha sócia também perguntava, sem ter vergonha. E a gente teve um grande mestre, que nessa época ele nem sabia, que foi o Márcio, o fundador do Netshoes, e a gente admirava muito o trabalho da Netshoes, porque a gente consumia Netshoes e a gente via que funcionava, a gente achava aquilo muito à frente do tempo, então a gente foi seguindo os passos dele. Ele começou com a Rakuten, então a gente foi atrás de Rakuten. Então tudo que a gente sabia que ele, em termos de gateway de pagamento, ou em termos de software e tal, a gente tentava fazer o mesmo dele. E a gente foi errando e acertando. E quando você trabalha com inovação, eu tive até um módulo agora na Sampo, na minha pós-graduação, que foi sobre inovação, e é uma matéria que eu amo, e eu suguei ali cada minuto daquele módulo, porque foi incrível. E lá a gente, eu vi na teoria o que eu tinha praticado na prática. E na teoria existe uma convergência com a prática, que tem que ter espaço para o erro, porque ele faz parte do processo evolutivo de qualquer processo tecnológico de inovação. Então, Claro. você tem que colocar um site no ar. Então, é o fail fast, learn faster. Você vai errar, você deve errar, e você deve ver onde você errou, consertar, e continua mais um loop de inovação ali. E assim você vai, né? Então, é muito importante que você tenha espaço para esse erro. Que eu não chamo nem de erro, é o teste. Né? Vamos testar. Vamos testar que horas a gente manda e-mail marketing vai funcionar melhor. Vamos testar de manhã, vamos testar no meio da manhã, vamos testar na hora do almoço, vamos testar. E assim vai. E a gente ia medindo. Que horas a gente achava que tinha mais aderência. Que horas as pessoas abriam mais o nosso e-mail marketing. Né? Que horas as pessoas consumiam mais no site. A gente foi aprendendo tudo isso na garra, né? Na veia. E funciona e-mail marketing, Rô? Muito. Jura? Mas claro, mas tem que ser bem feito. O e-mail marketing, ele é tem muitas empresas que usam como um tiro de canhão para atingir uma mosca, né? Mas ele deve funcionar ao contrário. Ele tem que ser uma mosquinha que chega naquela população que vai consumir Exata, no nicho exato, né? Hoje em dia, essa tecnologia de e-mail marketing é muito refinada. Você tem as réguas de e-mail marketing e você atinge cada cliente. Então, você consegue, por exemplo, ver aquela cliente que compra na promoção. Aí você vê aquela cliente que tem o hábito de comprar no lançamento, aquela que compra toda semana. E você atinge elas, cada uma dessas clientes, de jeitos diferentes, com e-mails diferentes preparados para elas. Inclusive, quando ela entra na home do site, ela vai encontrar uma home diferente para ela. Nossa, então, que fantástico. O banner principal, ele pode ser, né, ele pode ser diferente. Rotativo. Exatamente, para cada target, né? E Rô, o WhatsApp é usado também como ferramenta? Muito. Isso, Danda, eu fiz uma live ontem
e eu falei da importância, eu falei que para ter sucesso numa empresa, você precisa de 4 P's. Paixão pelo que você faz, perseverança, porque não é fácil. As pessoas acham que é fácil, ficam com aquela ideia de que você vai ter um escritório bacana, com uma mesa de ping-pong, que você vai levar o seu cachorro. Legal, você pode até ter isso. Só que você vai trabalhar 24 horas durante Muito anos. mais. Vai trabalhar muito mais, né? Você não desliga. Tem um lado muito gostoso de você falar, você fazer aquilo que você imagina, idealizou, você colocar em prática. Você se realiza muito. Mas tem um outro lado que é muito difícil, que tem horas que você senta no chão e fala, meu Deus do céu, como é que eu saio dessa? Para onde eu vou? E aí você tem que ter muita resiliência, muita persistência. Não é nada simples. Então você precisa da perseverança, da paixão, você precisa do planejamento. Tem que planejar. Claro que agora, em épocas de pandemia, tem que replanejar, porque o que você planejou ano passado não está funcionando para esse. Mas é um Black Swan, é um cisne negro, né, que a gente chama, que é alguma coisa que acontece, um evento totalmente inesperado, que as empresas não estão nem programadas para isso, não está nem na matriz de risco das empresas. Então, não tem nem como você tratar esse risco. Então, tem um outro P, que é o propósito, que cada vez mais ele é mais importante para você deixar ele muito claro na sua empresa, né? Qual é o seu propósito? O nosso não era só vender roupa. O nosso era vender uma roupa que vinha de uma curadoria, uma roupa, um acessório, uma coisa para casa que tinha uma curadoria, tinha alguém que pensou e trouxe uma coisa bacana para você, uma novidade, uma coisa bacana. Então, a gente chancelava, né? O nosso grande problema no final do Que Vestir era falar não para muitas marcas que queriam vender lá. Mas não era o nosso público, não era o que a gente acreditava, né? Então, a gente estava com 212 marcas. Nossa, Né? que loucura! Então, e aí você tem o propósito, o nosso era vender moda com conteúdo. Então, a gente queria muito trazer informação de moda junto com a venda online. E a gente conseguiu. E a gente usava vários canais para isso, como o Instagram, como o Facebook, como os nossos banners, o e-mail marketing, sempre com uma linguagem que contava uma história. E aí tem um outro P, que eu estava pensando essa semana, que é o P do momento. Para mim, é o P da percepção. Né? Você tem que perceber o que está acontecendo agora. Peraí, agora o meu produto tem aderência? Peraí, o que eu, como consumidora, gostaria de consumir agora? Né? Porque os padrões de consumo mudaram, os hábitos de consumo mudaram. As pessoas não estão parando totalmente de consumir. Eu não enxergo nesse momento um mercado totalmente recessivo. Eu enxergo um consumo muito diferente do que a gente estava acostumada. Concordo 100%. Eu não parei de consumir. A gente só mudou um pouco o comportamento, o padrão de consumo. Em vez de eu comprar talvez uma roupa para sair, eu vou comprar uma roupa comfort. Mais estilosa, uma roupa gostosa para ficar em casa, mas que seja uma cara bonitinha, chiquezinha, descolada, né? Mas você não deixa de consumir. Isso é muito legal. E, Rô, qual era o desafio no começo? Bom, o desafio você já me falou, mas qual era o desafio no começo e no final, quando chegou no ápice? Quais eram os desafios? Bom, no começo, os desafios eram a gente quebrar o paradigma da compra online que não existia, era a gente entender um business que a gente não entendia, era a gente lidar com a falta de recursos, porque a gente foi entendendo que para ter sucesso, a gente tinha que ter a mercadoria em estoque, porque naquela época o cross-docking, que era você comprar e sair a mercadoria direto do fornecedor, naquela época não funcionava direito. A gente testou e não funcionou. Não era uma tecnologia ainda avançada como é hoje. Hoje funciona. Hoje você faz um marketplace, pronto. Você não precisa ter nenhum produto com você. Mas a gente precisava ter um estoque grande. A gente entendeu que a gente precisava ter um giro de estoque enorme. Então a gente precisou recorrer a investidor. Então foram muitos os desafios. Também tem aquele desafio de você ser levado a sério no mercado que é muito masculino, de você ser levado a sério porque você é jovem, no mercado que é masculino. Então, mas isso mais até pelos brasileiros, incrível que pareça, porque a gente teve um investidor anjo que foi fantástico, que trouxe outros investidores e trouxe o Tiger Global, que é um fundo americano enorme, e a gente era muito levada a sério por eles. No final, acho que a grande dificuldade, Danda, é você desapegar daquele filho.
porque existe uma diferença grande entre quem coloca o negócio de pé, quem tem aquela ideia, né? Então, eu e minhas duas sócias, uma sócia fundou comigo bem no comecinho, a outra sócia chegou logo depois. Então, nós somos 3 sócias, somos 3 fundadoras. Quando você põe o negócio de pé, o tipo de prazer que você tem de realização é um. Quando você toca o dia a dia do negócio, o prazer é outro. Quando a gente percebeu, eu e uma das sócias, que a gente já estava, até como ela diz, Isabel, com aquele diamante lapidado, pelo menos para mim e para ela, perdeu a graça. Para outra sócia, não, mas acho que eles precisam muito mais hoje em dia de um executivo, né? A gente pensava, do que de empreendedoras. Então a gente resolveu sair, e é muito difícil você desapegar do seu filho, né? Nossa, A é um gente deixou filho. né? Com 170 colaboradores, faturando mais de 80 milhões por ano. Então não foi simples. Ô, Rô, me conta um pouquinho, dentro do Que Vestir, quais são os departamentos que você tem lá dentro? Danda, ninguém imagina que um e-commerce é algo tão complexo. As pessoas acham que é muito mais simples do que uma loja física. Mas não é. Porque dentro de um e-commerce eu brincava que era que nem um hospital. No hospital você tem a hotelaria, o serviço médico, o marketing, você tem a cozinha, você tem os nutricionistas. No e-commerce é a mesma coisa. Então você tem a área, você tem toda uma cadeia que funciona perfeitamente para aquela compra, para aquela cliente, para trazer aquela cliente encontrar o produto, ficar contente com o produto, ou se ela não ficar contente, né, ela recebe o produto e se ela quiser ela faz a troca e funciona. Então, desde aquele comecinho, a gente tem uma área comercial que vai atrás dos produtos adequados para aquela cliente encontrar no site. Ela faz a curadoria, é uma área muito gostosa, mas é bastante trabalhosa. As pessoas acham, né? A gente recebia muito currículo de gente que falava, eu quero ser buyer, eu quero comprar. Não é bem assim. A gente fazia as compras, esse time não era meu, mas toda segunda-feira tinha uma reunião de giro de estoque, né? O que vendeu, o que não vendeu, o que a gente vai fazer, vamos refotografar. Então tinha aquela monitoria diária ali, minuto a minuto, do que está vendendo, o que está saindo. É um ritmo muito assim de bolsa de valores, sabe? É ali, minuto a minuto. Percebeu que não tem alguma coisa que não está vendendo? Vamos fotografar, vamos. Como é que a gente faz com isso aqui? Então tem essa área comercial. Paralelo a isso, tem a área do marketing que traz essa cliente para dentro do site. E aí você tem a área dentro do marketing, você tem marketing online, marketing offline, você tem a área de logística, você tem atendimento ao cliente, você tem RH, financeiro. Existe uma área dentro da nossa logística, que ficava lá no galpão também, que recebe a mercadoria, então é uma área de posto fiscal, para conferir primeiro se a nota está de acordo. A gente primeiro recebia um espelho da nota, conferia, para nem receber a mercadoria se estivesse em desacordo. Mas mesmo assim, fazia essa conferência e entrada da nota fiscal. Já separava algumas peças que iam ser fotografadas, medidas, descritas. Então tinha um departamento de fotografia, uma ou duas pessoas que faziam essa produção de moda para fotografar os looks, e depois essa roupa já é para o nosso estoque. Então, tinha o pessoal depois de packing, pessoas que pegam a roupa, embalam, né, para o pedido, daí vai para correr o transportador ou o motoboy, seja qual for o sistema que a pessoa escolheu na hora da compra, e depois tem o atendimento ao cliente. A Mirella, minha irmã, trabalhou no Que Vestir com vocês e ela amava. E ela trabalhava na parte de fotografia e de montagem dos looks. E é assim, é o que você falou, uma bolsa de valores, porque todo dia tinha que analisar as peças e fotografar e montar look, e era o dia inteiro em estúdio fotografando e montando os looks, e fotografando. Ela achava o máximo. Denda, isso é uma coisa importante para a gente falar. Eu falei muito disso ontem na live que eu fiz. Para a gente não queria só vender roupa, a gente queria fazer algo do qual a gente se orgulhasse, que a gente olhasse para trás, a gente falasse, puxa, eu tenho uma história bacana para contar para os meus filhos, para os meus netos. E a gente sempre acreditou que era muito, muito importante a gente ter uma cultura de empresa que fosse muito forte e baseada em transparência, em união, em solidariedade, em respeito. E isso transparece para o seu cliente, porque ontem a live era como surpreender o seu cliente final. E isso, você não consegue pregar alguma coisa dentro e transparecer outra. Então, é só reflexo. O que vai para fora é só reflexo desse microcosmos. Então, era muito gostoso, porque a gente fazia questão de ter um ambiente de trabalho muito bacana, com todas as áreas se sentindo valorizadas. Né? Todo mundo feliz, né?
Todo mundo ia feliz para trabalhar. Eu lembro que a Mirella ia feliz para trabalhar. Porque todo mundo sentia que era parte daquilo. E era mesmo. Então, todo final do mês, a gente fazia o bolo dos aniversariantes do mês, bem-vindos aos novos colaboradores, e a gente dividia com toda a equipe. Eu digo, o nosso motorista da Fiorino, todo o pessoal da logística, o pessoal de atendimento ao cliente, todo mundo, sabe? Porque nessa engrenagem, todo mundo tem a mesma relevância. Não existe um que é mais importante do que o outro. É todo mundo igual, todo mundo se ajuda, todo mundo se ampara. Quando um erra, o outro ajuda a consertar, né? Então a gente fazia esse bolo também para dividir com as pessoas o resultado do mês e para dividir coisas que tinham acontecido, para dividir notícias não tão bacanas, para dividir os desafios do mês seguinte. Então, quando você fala em vestir a camisa, você tem que, né, dar uma camisa bacana para a pessoa vestir também, né? Então, você convida ela para fazer parte desse sonho com você, né? É muito diferente, assim, de algumas empresas. Eu acho legal compartilhar os desafios que vocês tiveram, aonde vocês querem chegar, porque é difícil numa empresa grande a pessoa ter essa visão do macro, né? Porque ela fica lá todo dia fazendo o trabalho dela, mas é legal ela poder enxergar para onde está indo a empresa, né? O que vocês estão planejando? Ela se sente parte, ela começa a se sentir mais comprometida e junto. Exatamente. E a gente tinha também o programa de bônus para todo mundo na empresa. Então, todo mundo tinha suas metas pessoais da sua área e da empresa. Então, todo mundo sabia o que estava se passando, né? Tinha muita transparência ali, muito respeito. Então, a gente conseguiu fazer algo que tocou mesmo a vida das pessoas. Todo mundo que trabalha lá fala comigo, fala com a minha sócia, puxa, se algum dia você fizer alguma coisa, me chama, sabe? A gente encontra as pessoas na rua, é aquela festa, aquela choradeira. Todo Natal eu recebo dezenas de mensagens carinhosas. E é o máximo isso, né? É o que fica, é o que a gente leva para sempre. É o que você plantou, né? É a tua colheita. E é muito lindo. Pessoas que vão agir assim nos trabalhos delas, né? E que se sentiram valorizadas. Eu que trabalhei diretamente com atendimento ao cliente, que são pessoas mais simples, né? E você vê, assim, o quanto o atendimento ao cliente é fundamental numa empresa e é importante, porque eles são aquele ponto de contato com o cliente, é o único ponto de contato real com a cliente. Então, é uma área que tem que ser muito valorizada, né? Em treinamento, em salários, como é enxergado pelos outros da empresa. Então, você vê, assim, como as pessoas se sentem depois desse tratamento, né, que você faz, é muito incrível. E ela reflete isso para a cliente, ela trata a cliente também com todo esse carinho que a gente faz lá dentro. Eu vi essa semana aquele filme que é O Estagiário. E aí, o Estagiário é bárbaro, porque é um e-commerce de moda. E eu acho que começa o filme bem pela essa parte do assistente ao cliente. Ela falando com uma cliente no telefone. E a cliente reclamando, falando, e ela se compadece do problema da cliente, ela entende o problema da cliente, ela conforta e fala, eu entendo o teu problema, você fica tranquila que eu vou providenciar o vestido para você, aliás, eu vou te dar de presente o vestido. Que Bárbara, essa funcionária, queria ela para mim, né? Porque ela vestiu a camisa, no final eu vi que ela era dona, né? Mas se todo mundo for assim, né? É tão bom quando a gente vai comprar alguma coisa online e tem uma pessoa do outro lado super disposta a te atender, você vê que faz com boa vontade, né? Que está comprometida com você, que te traz o conforto de que você vai pagar, mas vai chegar para você a compra, né? É muito importante, eu acho, que o seu departamento. Filme, da gente, era muito real. Né? O que a gente assistia na tela, eu falava, gente, não é possível, eles colocaram um espião dentro do que vestir. Eu falava, não é possível. E quem conhecia a nossa história muito de perto, ligava e falava, eu não acredito, eu tive que sair do cinema para te ligar. E é aquilo, eu sentava no atendimento ao cliente. E a gente fez um atendimento totalmente diferente dos sites, dos call centers convencionais. Né? O call center convencional, você tem um tempo médio de atendimento, depois de X tempo, se não consegue resolver o problema, algumas vezes a ligação cai sem querer, né? Porque a pessoa não quer na ficha dela que tenha ligações longas. E lá não, a gente dizia que eu falava, você pode demorar 1 hora com a cliente no telefone, desde que ela desligue satisfeita, é o que eu quero. Porque foi um trabalhão trazer essa cliente até aqui. A gente não pode perder ela agora. A gente tem que usar o atendimento do cliente para fidelizar ela ainda mais.
Mas nisso é que existe também tem que ter um apoio, né? A empresa tem que estar muito bem encaixada, porque tem que ter um apoio da CEO, que não era eu, que era minha sócia, para entender que os KPIs, que são os Key Performance Indicators do atendimento, não são os mesmos de outra área que eu está rodando. Então, aqui, talvez o meu indicador de performance é quantas vezes essa cliente que precisou fazer a troca voltou e fez outras compras. Perfeito, concordo super. Né? Não é aquela coisa de, mas espera aí, as nossas ligações estão muito longas. E daí, tudo bem. Né? O que a gente quer é criar uma conexão com a cliente, a gente quer que ela saiba que a gente se importa, e a gente se importa mesmo. Eu vou te contar uma história. A cliente estava fazendo uma mala para lua de mel, e ela era carioca, e fez a compra dela, só que teve uma inundação imensa no Rio de Janeiro, e a compra dela ficou presa na Central dos Correios, no Rio de Janeiro. Não tinha como chegar na casa dela, estava tudo ilhado ali. Ela ligou pra gente desesperada e falou, é minha mala de lua de mel, eu vou viajar para uma ilha, eu comprei um monte de biquíni, de praia, não sei o que, tá tudo aí. Ela ligou aos prantos. Eu não tive a menor dúvida. Eu fiz uma outra mala para ela, mandei para ela a mala por transportadora, e aí eu falei para ela, falei para as meninas, digam para ela que quando ela receber o pedido original, ela avisa e a gente recolhe. E ela falou, não tenho como agradecer, que outro lugar faria isso por mim. Gente, eu tô até arrepiada, não tem preço então, isso. Não tem preço, na verdade tem um preço. Você reter a cliente, uma cliente fala bem de você para todo mundo, e você sentir que você fez uma coisa bacana, né? Porque era como eu queria ter sido tratada muitas vezes e não fui, né? Em muitas lojas, muitos call centers. Então, que bacana você poder fazer diferente, você fazer o que você acredita, e é o que a gente acreditava, não é? Ai, que história legal essa. Que uma cliente gostou muito de uma sandália da Luísa Barcelos e a gente não encontrava de jeito nenhum, não tinha na Luísa, em Belo Horizonte, não tinha mais, tinha esgotado. Todo dia ela ligava para perguntar se chegou. Eu descobri um lugar que tinha, uma multimarca que tinha comprado uma sandália dessa. Aí eu mandei comprar essa sandália e mandei para ela. Aí uma pessoa me falou, mas quanto você ganhou com isso? Eu falei, eu ganhei uma cliente. Né? Olha que bacana, a felicidade que ela ficou. Que legal, você conseguiu rastrear. E Danta, no final do ano, os nossos atendentes tinham tanta ligação já com muitas das clientes que vários recebiam presentes de Natal. As tá brincando. Panetone, chocolate, presente. Eu nunca vi isso numa plataforma de e-commerce. Vários. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que né, o presente, ligavam para desejar Feliz Natal. Era bárbaro. E teve essa história que eu ia contar, que teve as minhas sócias deram uma entrevista numa quarta-feira, antes do Natal, dia 24 era na segunda, e na entrevista elas falaram para o jornal Hoje ainda dá tempo. E a entrevista não foi ao ar. E a gente falou, poxa, que pena, né? Só que aí no sábado à noite, dia 22, entra no Jornal Nacional, e eles cortaram e colocaram a minha sócia falando, não, ainda dá tempo. Eu fiquei com os cabelos em pé. Falei, como assim? Socorro. Como assim? E aí a gente vendo os pedidos caindo, porque não tem o nome ali da empresa, mas as pessoas dão um Google, acham a empresa. E aí, falei com a minha sócia CEO, falei, deixa comigo, eu vou resolver isso aqui, não se preocupa. Liguei para a nossa de atendimento ao cliente, que é a equipe bacanérrima, e eu tinha 2 braços direitos ali, que eram pessoas maravilhosas, a Kelly e a Flávia, e a gente conseguiu reunir todo mundo, 8 horas da manhã no domingo, e toda a equipe de logística, o Hernani conseguiu reunir, e falei, vamos começar pelo seguinte, vamos começar separando os pedidos que são de São Paulo e o que não é de São Paulo. Tudo que é de São Paulo, a gente vai embalar primeiro os que tem presente. E nós vamos entregar. E o Hernani falou, deixa comigo, vou entregar nem que seja de bicicleta, a pé, vou chamar contratar todos os motoboys que eu achar. Eu falei, não importa quanto isso vai custar. Eu quero que as pessoas recebam o que elas compraram. Então, tudo de São Paulo foi entregue. Tudo que era de fora de São Paulo, a gente também deu prioridade para os pedidos que tinham embalagem de presente. E a gente foi atrás, o Hernani foi atrás de TAM, Cargo, Go, Log, tudo. Motoboy em outras cidades. Nossa. Eu loucamente eu pedi para Solange, que é a minha fiel escudeira de casa, ela está comigo há quase 20 anos, fazer torta de frango.
mandei para logística, mandei para atendimento, falei, pessoal, nós vamos almoçar torta de frango da Solange. E eu sei que no dia 24 de dezembro, que era segunda-feira, às 6h30 da tarde, a gente conseguiu entregar o último pacote. O último Ai, pacote. Rô, que história incrível! Três pessoas não conseguiram receber, mas foram avisadas, entenderam. E eu terminei aquele Natal com 2 outcomes dessa história. Uma equipe sabendo que ela pode fazer, que ela fez a diferença, que ela fez um trabalho incrível. A gente estourou champanhe depois. E o Ai, que outro legal! terminei sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Eu terminei sem nenhuma reclamação. Olha que Então, é um lindo prazer isso! de fazer um trabalho bem feito, né? Acho que Não em tem vários preço. outros lugares, né? As pessoas iam lidar de um jeito diferente, falar, puxa, que pena, não deu. Eu tentei, talvez se não desse, mas eu ia tentar, né? Então, isso é a paixão, que a gente fala dos P's, né? Isso é a paixão do negócio, né? Não é no papel, é você praticar aquilo que você acredita. Então, a paixão pelo negócio é isso, é você fazer o melhor que você pode o tempo inteiro. E você fala com paixão, Rô. Quando você fala com esse entusiasmo, com esse amor, né? É bonito de ver. Verdadeiro, É muito porque é verdadeiro. verdadeiro. E por isso que você É, conseguiu ter essa colheita maravilhosa, porque tudo que com você fez certeza. com amor. Com certeza. Esse é o segredo, Minha né? sócia sempre foi com muita transparência, com muito orgulho do que a gente fez. Então, né, por isso que perdurou, por isso que cresceu, porque a gente não olhava muito para o lado. A gente falava, vamos fazer, vamos olhar para frente e fazer bem feito. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Vocês deviam ter hora para chegar e nem hora para sair, né? Porque devia ser uma loucura. Nessa época, normalmente eu chegava às 8 e eu chegava lá no escritório, 8h15, e eu saía de lá por volta de 8 e pouco da noite. Mas, na época do atendimento, eu comecei a chegar antes. Então, eu chegava no escritório por volta de 7h30, porque Nossa! muitas vezes eu queria dividir matérias bacanas com o pessoal antes de começar o turno, que era das 8 horas da manhã. Queria conversar algum assunto, então tinha que ser antes. Mas Gente, there uma is certa no free lunch, flexibilidade. né? There is Você no tem free uma lunch. flexibilidade, mas essa flexibilidade não impede, assim, que você trabalhe essas X horas por dia, né? Então... There is no free lunch, né, Rô? Não. É bem caro o lanche. At all. Ô, Rô, eu vejo no atendimento que eu tenho com vocacional, e não só no vocacional, até mulheres que estão se separando e estão querendo abrir um negócio de moda, porque moda é uma coisa que fascina a mulher, né? E todas elas têm aquele sonho de empreender aqui, né? E eu queria saber como é que é empreender no Brasil, qual é o conselho que você pode dar para todas essas adolescentes e as mulheres que querem empreender? Legal, ótima pergunta. Quando você vai empreender, você tem que estar ciente, né, dessas dificuldades, mas você vai começar pequenininho e a coisa vai crescendo. Então, tem 2 coisas importantes ali que eu vejo. A primeira delas é, você não precisa começar grande, você não precisa começar, não, eu preciso de alguém que me financie. Não, você pode começar pequeno, vendendo pelo Instagram. Tem muitas marcas que começaram pelo Instagram e continuaram pelo Instagram. E você vai vendendo, você vai fazendo tudo por ali, por esse canal, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Funciona, é efetivo, as pessoas aceitam bem. Hoje em dia é melhor do que nunca, porque hoje em dia não existe uma marca que não venda pelo Instagram e pelo WhatsApp. E você pode nunca sair dali. Tem um movimento até nos Estados Unidos, que é de slow fashion, que não lança coleções, assim, primavera, verão, outono, inverno. Eles vão lançando produtos, assim, quase que aleatoriamente, sabe, durante o ano. Então, são marcas que ficam ali, então você tem um custo fixo muito menor, né? Você não precisa começar, não, eu tenho que alugar uma casa, não precisa começar com nada disso. Então, dá para fazer. Mas a segunda coisa, que também é complementar, é o seguinte: qual é o seu diferencial? Né? Por que a pessoa vai comprar, então, a almofada sua, se já tem tanta loja que faz almofada, né? A sua almofada, ela faz massagem na cabeça? A sua almofada, ela faz o cabelo tirar o frizz? Eu não sei, mas qual é o diferencial? Né? Por que eu vou comprar de você e não do outro? Isso num mercado, assim, já com bastante competição, como é o varejo feminino, né? Então tem que ter um diferencial. Senão você vai cair mais do mesmo e vai ser muito mais difícil, né, para você
conseguir os seus compradores, para você conseguir, né, stand out ali. Concordo 100%. E você acha que para esses jovens seria legal fazer um curso de empreendedorismo para poder se preparar um pouco mais para esse mercado? Porque o Brasil é difícil, né, empreender no nosso país, né? Tem que ter muita resiliência. E você aconselha eles, além de desenvolver a marca e tudo mais, também estar preparado para cuidar do business? Danda, é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que são da área de criação e vão empreender, elas não têm aquele lado de finanças, de planejamento. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Então, nesse aspecto, tem cursos ótimos no Sebrae, tem cursos ótimos em vários lugares. É super importante fazer para você saber como planejar, como cuidar do seu financeiro, né? Tem coisas ali que o empreendedor, ele muitas vezes tem uma ideia um pouco romântica no começo, de que ele vai fazer aquilo só que ele gosta. Eu atendi uma moça que ela queria fazer um e-commerce de algo que ela gostava muito. Eu não posso revelar porque não foi para frente, mas ela ainda tem essa ideia guardada na gavetinha dela. E eu falei para ela, você tem consciência de que você vai virar uma empresária, de que você vai lidar com a nota fiscal que veio errada, com a pessoa que trabalha com você que faltou, com o treinamento atrasado da funcionária que chegou e você não teve tempo de fazer, e que isso que é a parte gostosa da criação, você vai fazer menos, ou pouco, ou quase nada, né, dependendo do tamanho do negócio, porque no começo, até você furar a arrebentação ali, você meio que faz tudo. Então, eu passei pela área de TI. Eu não sabia nem fazer backup do meu celular. E caiu no colo de alguém. A gente não tinha dinheiro para contratar ninguém. Foi comigo. Depois veio o Cris, depois vieram outras pessoas. Então, você acaba virando um empresário. Isso tem que ficar muito claro, né? Que você não vai fazer só a parte gostosa, né? Você Isso tem que vai... ficar claro, porque as pessoas têm uma fantasia. Você comece realmente com um sócio, né? Com a sua irmã, seu irmão, seu tio, sua amiga, quem seja, que um vai fazer um pedaço, outro o outro. Mas geralmente quem é da área de criação fica com uma visão romântica e que no dia a dia não é bem assim, né? Acaba não se confirmando. E me conta uma coisa, vamos contar agora dessa segunda fase, né? É que você agora está dando consultoria para pequenas empresas, está dando mentoria para jovens adolescentes do IPO, empreendedores. Me conta um pouco dessa sua fase. É uma delícia você fazer consultoria e mentoria, porque, pelo menos na mentoria, né? Aliás, nos dois, você tenta evitar que a pessoa, né, erre os seus erros. Então, você incentiva ela a errar outros erros, né? Mas tem alguns que você já sabe que não vão funcionar. A consultoria e a mentoria são bem diferentes, né? A consultoria e a mentoria são... Você leva todo aquilo, o processo de um jeito diferente. Mas é muito gratificante porque você está repassando o conhecimento, você está alimentando um ciclo virtuoso do bem. E eu fui muito ajudada por muitas pessoas, né? Que eu pedi ajuda, que eu pedi conselho, que eu pedi tempo. Então, eu estou retribuindo, é uma forma de eu retribuir também com o que eu sei, né? Tem muita coisa que eu não sei, mas o que eu sei, eu vou dividir com alguém. O conhecimento, ele só tem validade se ele é dividido. Ele represado não faz sentido nenhum, né? Concordo, concordo. E como é que você sente esses jovens dessa geração, dessa nova geração, como é que como é que você vê essa nova geração de empreendedores? Danda, os empreendedores mais jovens que eu atendi no programa de mentoria não são tão jovens assim, não são adolescentes. Eles têm aí entre seus 25 e 30 anos, 30 e pouquinhos anos. Então, são pessoas muito antenadas, são pessoas muito com vontade de fazer a coisa dar certo, sabe? Ser empreendedor é algo que eles já sonhavam há muito tempo, sabe? E eu vejo pessoas que me ensinam muito. Parece que eu ensino muito para eles, eu só troco experiência com eles. Eles me trazem muita coisa e eu trago o que eu posso oferecer. Então, eu vejo pessoas, eu dei mentoria, né? O prazo da mentoria acabou e a gente acabou continuando para uma moça que ela tem uma marca de moda praia chamada Nidas. Ela tem um produto bacana, um preço justo, e ela, aos pouquinhos, ela foi ficando tão madura, né? A gente está em quase 1 ano e meio, 2, sei lá, já de mentoria, e ela foi ficando tão madura, e isso vai me dando um orgulho de ver como ela cresceu como empresária,
sabe? Entendendo quando ela tem que se posicionar, que ela não precisa ter medo, que ela tem que planejar. Na nossa última sessão, eu falei, você não precisa mais de mim. Ela falou, imagina, de jeito nenhum. Eu falei, você não precisa mais de mim, né? Eu fiquei muito orgulhosa dela, ela tá pronta, ela já tinha pensado tudo que eu pensei em falar para ela, ela já me falou antes. Então, vejo pessoas muito abertas, né, a aprender e a ouvir, e então, Ai, tanto que legal o trabalho, Rô, que você está fazendo, é, né? Que você vem fazendo, que muito bacana, gratificante isso. é Ver, muito né, a bacana. pessoa se crescendo, né, amadurecendo, se estruturando, e você sendo fruto de tudo isso, né, acompanhando, maravilhoso. Rô, a nossa última pergunta. Qual é o conselho que você poderia dar para esses jovens que querem empreender? Gente, não é fácil, não fique com essa versão romantizada de que você vai ter um escritório bacana e que você vai levar o seu cachorro, não é só isso. Pense naquilo que eu falei anteriormente sobre qual é o seu diferencial, né? Existem muitas oportunidades por aí, existe muita coisa bacana para ser feita. Você está resolvendo um problema da sociedade? Tem um amigo que é dono de uma incubadora grande e ele fala, eu só aceito projetos que eu vejo que vão sanar alguma dor da sociedade. Então, veja se ele é algum copycat que talvez não vá para frente, ou alguma coisa inovadora, né? Vá em frente, siga o seu sonho, pergunte, seja humilde, converse com as pessoas, esteja preparado para trabalhar muito, para enfrentar adversidades, mas vá em frente, né? Realizar o seu sonho não tem preço, né? E tem um outro conselho que eu acho bacana, se você tiver chance de trabalhar em alguma empresa grande, também trabalhe, né? O seu sonho, dependendo dele, ele pode esperar um pouquinho, mas a experiência que você vai ganhar numa empresa grande é muito válida, né? Para você ver o que você pode replicar, o que você não quer replicar, é muito válida. Eu levei muitas experiências de editora Abril, de editora Globo, e hoje eu vejo que se eu tivesse, durante o que vestir aqui, não tinha tempo nem de almoçar, muitas vezes, nem de respirar. Mas esse curso que eu faço de pós-graduação na Sampo, em que tem estudo sobre, a gente estuda macroeconomia, finanças, me agregou muito, né? Então, esteja preparado 360, sabe? Você vai precisar de todos esses skills. Rô, eu não sei como te agradecer. Foi assim um aprendizado riquíssimo, até para mim. Aprendi muito nessa entrevista. Bom, Adorei. bom, Eu tenho certeza que você vai poder ajudar muitas, muitas mulheres que estão querendo empreender, adolescentes que querem começar. Só tenho a te agradecer. Muito obrigada pelo teu carinho, a tua disponibilidade, viu? Eu te agradeço o espaço para poder compartilhar. E quando você quiser e quando você puder, a gente faz mais, porque foi muito maravilhoso. Combinado, quando quiser, só me chamar. Um beijo. Um beijão.